Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Isaías capítulo 62, verso 2. Isaías 62, verso 2. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Grande Criador, mais uma vez, nós estamos aqui para te adorar e juntos recebermos mais uma luz da tua palavra, que é uma lâmpada para nossos pés, e que possa nos guiar enquanto andamos neste mundo perdido, mas somos salvos por sua grande misericórdia. Ajuda-nos mais uma vez para que possamos guardar suas palavras, mesmo que repetidas vezes, mas que elas sejam guardadas em nosso coração, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O meu povo saberá o meu nome. Bem, nós temos nas Escrituras, mesmo no Velho Testamento, já o anúncio de que Deus teria um nome novo, antes mesmo de ter manifestado o seu nome. Eu já tenho falado sobre várias coisas. Hoje eu queria ler mais versículos da Bíblia que eu tenho aqui para informar tanto sobre o nome como o novo nome. O anúncio no início é que o povo, meu povo, saberá o meu nome. Isaías 52, verso 6. Então vamos começar pelo nome até chegarmos no nome novo ou no novo nome. Isaías 52, 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu sou o mesmo, o que falo, eis-me aqui. O anúncio é que nós saberíamos também que ele é o mesmo, além de saber o nome e que ele é o mesmo. Vamos pensar nisso, que o Salvador, no Velho Testamento, Isaías 43, verso 10, vai mostrar que Deus, eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Tudo é Ele mesmo, certo? É Ele que anuncia, é Ele que salva, é Ele que faz o povo ouvir. Só o povo dele, por isso está aqui, o meu povo saberá o meu nome. Porque os outros não sabem, só o povo dele é que sabe o nome dele. Nós já temos passado também pelos nomes que foram mudados de nomes hebraicos para nomes gentios. Temos passado sobre isso também para ajudar vocês. Mas hoje eu quero falar mais sobre o nome que é conhecido para nós como Jesus Cristo. Em Gênesis 32, 26, ele disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu.
Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Isto era entre o anjo e Jacó. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui nós vemos uma mudança de nome de Jacó para Israel, depois que lutou não só com os homens, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O verso 29 de Gênesis 32, e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E diz: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Tem coisas que Deus não informa. A pessoa pergunta, o Jacó perguntou, mas Deus só perguntou para ele: por que você pergunta pelo meu nome? E não falou para ele qual era o nome. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Exatamente com o anjo que ele tinha lutado. Em Êxodo 3, verso 3 e verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Até Moisés, mesmo sendo um pregador, sendo um profeta, ele não sabia o nome de Deus. Ele queria saber, se informou com Deus mesmo. Eles vão perguntar, na hora que eu chegar lá: qual é o seu Deus? Porque nós no Egito temos o nosso Deus, mas qual é o seu Deus? E o que eu vou falar para ele, Senhor? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Você sabe que eles poderiam dizer: você não tem nome, esse Deus seu não tem nome. Eu sou, me enviou a vós. Isso não é nome, mas Deus falou que é para ele usar aquele. Tinha que usar: eu sou o que sou. Não deu um nome para ele. Nós sabemos que ele foi conhecido por Jeová. E o irmão Brana diz que não é uma tradução correta o nome Jeová. Ele também foi conhecido por Yahvé. Também não é a tradução correta. Por isso, irmão Brana diz que os grandes estudiosos nunca souberam qual é o nome daquelas 4 consoantes, né? YHWH. Ninguém nunca soube. Por isso ele tinha que manifestar esse nome quando ele aparecesse na terra. A luz que vem a cada dia é isso. Você não saberá o nome de Deus enquanto Deus não se encarnar. Você não saberá o novo nome de Deus enquanto Deus não se encarnar. É assim. Você nunca fica sabendo. Por isso Moisés não soube. E diz: eu sou, me enviou a vós. E disse mais Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Se formos olhar, o eu sou é o nome dele eternamente. Por isso você tem o nome dele. Quando perguntaram para Jesus, Jesus falou: eu sou, me enviou a vós. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele diz: esse é meu nome eternamente. Por isso no nome William, o final,
a terminologia, a M, então você vai encontrar que quer dizer eu sou. No final dos tempos, ainda na eternidade, mostrando assim para a eternidade, porque depois que passa as eras, você chega na Santa Convocação, e esta Santa Convocação é o 8º dia que se volta ao primeiro novamente. Isto aí é Santa Convocação. A irmã Brana diz, é eternidade. É uma eternidade que você entrou depois das eras. Isso não quer dizer que você está lá na eternidade. É porque a Santa Convocação te dá esse privilégio de receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo é eterno. É depois das eras. Como eles receberam, depois da morte de Cristo, 50 dias, eles receberam uma Santa Convocação, que foi o Espírito Santo sendo derramado. E aqui no final, outra vez o Espírito Santo era para ser derramado de uma nova forma, porque ele viria com um novo nome. O Espírito sendo derramado sobre aqueles que crêem. Isto é, o meu povo saberá o meu nome. E eu quero já adiantar, dizer, o meu povo saberá também o meu novo nome. Ou o meu nome novo, na expressão do profeta Isaías 62, verso 2. O Êxodo 6, 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, Deus, Elohim, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então Deus tinha que chegar a um tempo de manifestar o seu nome. Você sabe que não tem um homem por nome Elohim. Não tem um homem por nome Deus. Então ele teria que manifestar esse nome, o nome de Deus, que é o nome do Senhor, que é o nome de Elohim. Teria que vir esse nome, mas para ter o nome, ele tem que nascer. Deus tem que nascer como nós aqui na terra. Aí ele nasceu para poder receber esse nome. Mas deixa eu chegar lá. Êxodo 9:13. O Senhor Deus dos Hebreus. 9:16. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E Deus quer ser conhecido. Ele diz, o meu povo saberá, conhecerá o meu nome. Êxodo 23:20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Verso 21 de Êxodo 23. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então aqui agora Deus vem expressar onde o nome dele estava. Então eu vou mandar um anjo diante de vocês, e se vocês pecar contra esse anjo, ele não vai perdoar a vossa rebelião, a vossa rebeldia. Por quê? O meu nome está neste anjo. Então nós aprendemos já pela própria Bíblia que Moisés mudou o nome deste anjo. Ele chamava Oséias. E Moisés chamou Oséias e diz, agora você não vai chamar mais Oséias, mas Josué. Porque o nome de Deus estaria naquele anjo. O anjo que estava na frente de Israel, agora não era Moisés. Deus já estava avisando que ia mandar um anjo para ficar na frente deles. E este anjo levaria o nome dele. Ele diz, porque o meu nome está nele. Eu quero que vocês guardem bem que cada vez que Deus faz isto, ele usa um homem. Ele usou Oséias, teve que mudar o nome dele para Josué, porque Oséias quer dizer salvação. Mas
o que Deus diz, o meu nome está nele. Quer dizer, não só salvação, tem que ter o meu nome. Aí tinha que ter o Iá, certo? Tinha que ter. O Josué, você vai ver que é a mesma coisa. Iá, você vai encontrar o nome de Deus. O meu nome está nele. Então, quando foi mudado o nome dele de Oséias para Josué, eles já sabiam que aquele era o anjo que Deus mandou diante do povo de Israel. Quem pecasse contra ele não tinha perdão. Olha para vocês verem que este anjo é diferente de Jesus. Quem peca contra Jesus, está em Mateus 13, você pode pecar contra o Filho do Homem e ser-lhe perdoado. E o Filho do Homem era Jesus Cristo. Aquele que pecasse contra o Filho do Homem, ser-lhe perdoado. Ele diz, mas quem pecar contra o Espírito Santo Josué. Aí seria no dia de Pentecoste, mostrando para aqueles dias do nome. Mas quando ele recebesse um novo nome, outra vez era num anjo. Você vai ver que o nome está colocado num anjo outra vez. Dessa feita será no 7º anjo. Lá foi em Josué. Aqui foi no 7º anjo que ele colocou o seu nome. Em Juízes 13, verso 18, o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Agora, nós todos sabemos que maravilhoso não é um nome. Maravilhoso é a qualidade, é um adjetivo daquele nome. Como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, não são nomes, são qualidades, são adjetivos de um nome, que esse nome seria revelado quando Deus nascesse aqui na terra, então ele revelaria o seu nome, o meu povo conhecerá o meu nome. Amém? E foi conhecer isto em Mateus 1, 21. Isaías 9, 6 é o que nós lemos. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas também isso não é nome. Tinha que vir o nome. Agora vocês vê que no nascimento dele, em Mateus 1, 21, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome. Aí já não fala mais maravilhoso, não fala mais Senhor, certo? Mas chamará o seu nome, já põe nome, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo. O meu povo saberá o meu nome. Agora, ele chamará Jesus porque salvará o seu povo. E vocês veem que o povo dele não conheceu ele quando ele veio. E ele estava dizendo, o meu povo saberá o meu nome. Mas quando manifestou este Deus, eles não puderam ter discernimento do nome de Deus estar num homem, porque eles olharam e diziam, esse homem sente dores, esse homem sente cansaço, esse homem dorme. Como é que ele pode ser Deus? Ele come, ele bebe. Como ele pode ser Deus? Então eles tropeçaram exatamente onde Deus tinha colocado o seu nome. Estou falando do nome, porque agora logo eu quero entrar no novo nome. Mas aqui estamos falando ainda do nome, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus não é obrigado a salvar mais ninguém, senão o seu povo. Por isso em São João, capítulo 1, você vai ver que ele veio para o que era seus, que é os judeus, os seus não o conheceram. Mas a todos quantos o conheceram, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando os judeus não conheceram o nome, rejeitaram o nome de Deus, então ele passou para samaritanos e para os gentios. Deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém?
Amém. São Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Tudo isso já foi feito, irmãos. Estamos falando agora de uma mensagem, de um nome que está concluído. O batismo tinha que ser pregado no nome do Senhor Jesus Cristo, em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, começou Jerusalém, foi para Samaria, depois foi para os gentios. A mensagem veio para os gentios, 7 eras, foi pregado. Mas isto até o fim do mundo. Isso seria pregado até o fim do mundo. Por isso o batismo em nome de Jesus Cristo, você sabe que nós não tínhamos antes. O batismo em nome de Jesus Cristo veio quando o profeta trouxe esta revelação. Havia os unicistas, antes do irmão Brana, que trouxe o batismo em nome de Jesus. Mas o irmão Brana diz que está errado, porque Jesus não pode ser seu próprio pai. Tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é Pai, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo é o nome de um Deus com 3 ofícios. Amém? Por isso o Evangelho e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo teria que ser pregado até aqui no fim do mundo. Então já foi pregado. Por isso que já está chegando ao tempo da mudança de nome. Porque já foi pregado. Até o ano 2000 já tinha sido pregado. Em 72 para cá, 1972, o Brasil ficou conhecendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o batismo chegou ao fim do mundo. Agora está precisando chegar o momento de descobrir o novo nome, o nome novo. Porque o Evangelho já chegou no fim do mundo. Quando chega no fim do mundo, tem uma mensagem para o povo. Preste atenção, vou repetir isso daqui. Atos 2,38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí o versículo 48, 39 e 40 já vai mostrar que é para todos, não é só para o judeu, mas para todos aqueles que crê, inclusive nós aqui no final. Filipenses capítulo 2, verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Eu creio que vocês não lembram, a gente pregou uma mensagem há anos atrás sobre isto, que o joelho se dobrar, as pessoas estão esperando que isso venha acontecer. Que todo joelho vai se dobrar. Isso é todo o joelho daqueles que crê nele. Que quem não é, olha, como que está aqui? Todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando o livro foi aberto, que o Cordeiro saiu do trono, abriu o livro, este é o espaço de tempo em que todo joelho tinha que se dobrar diante dele, quando ele saiu do trono. Porque não adianta você dobrar depois, tem que se dobrar depois que ele saiu do trono. Todo joelho se dobrou porque ele saiu do trono e veio como juiz. Agora todo joelho tem que se dobrar, e você pode ver que o povo não quer se dobrar ao nome de Jesus Cristo. Então quem tem esses joelhos para se dobrar? Só o meu povo. O meu povo saberá o meu nome. O meu povo dobrará os seus joelhos ao meu nome. Certo? É isso daqui. Para que ele pudesse sair do trono e ter um novo nome. Está aqui, ó. Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você sabe que o nome Brana não é para te salvar. O nome Brana é para te revelar. Ele quer dizer Pai das Nações. É para poder revelar a sua palavra, e o que está na palavra é uma revelação até do novo nome. Ele tinha que fazer isso
para nós. Nós vamos lendo aqui até chegar lá. Mas ele saiu do trono. Olha, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha bem, que o mediador não pode ser Deus. Entre Deus e os homens tem um mediador, Jesus Cristo, homem. Deus sempre fez isto. Ele vem trazendo a mediação pelo sangue. No tempo de Moisés era o sangue de animal, mas no tempo de Jesus Cristo era o sangue de Deus. Então ali estava o mediador entre Deus e os homens. E tudo isso nós já fomos beneficiados. Ele já intercedeu por nós, porque é o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não tem mais ninguém para poder mediar entre Deus e os homens. Este é Jesus Cristo. Isso está mostrando para nós que no fim do mundo, Deus terminaria também a sua mediação. Porque ele teria um novo nome. E para ele ter um novo nome, ele tinha que terminar todo o ministério do nome. E o ministério do nome Senhor Jesus Cristo, ele começou lá no batismo e ele veio terminar aqui conosco no batismo outra vez. Ele começou na intercessão, lá no tempo do Espírito Santo, porque ele estava intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, e ele vem terminar esta intercessão aqui, quando o Cordeiro sai do trono e toma o livro para depois descer na terra e converter em carne outra vez. Aquele Cordeiro vem como anjo forte, Apocalipse 10:1, desce sobre William Branham, Apocalipse 10:7, é quando ele converte em carne. Por isso, você vai ter que entender que o Cordeiro não converteu em carne quando William Branham revelou as eras. Pregou as 70 semanas de Daniel. Foi em 1961, 62. Ele não converteu. Ele converteu quando o ministério do 7º anjo, na abertura dos 7 selos, na revelação dos 7 trovões, é que o Cordeiro vem convertendo em carne. Aquele anjo forte vem em carne outra vez. Como ele veio em carne lá para ser um mediador, ele mediou por nós, ele intercedeu por nós. Olha, a nossa intercessão, o que ele fez por nós, isso vai até o arrebatamento. Ele já fez. Ele não vai fazer mais. Ele já intercedeu. Ele não vai interceder mais. É como curar, ele já curou. Ele não vai curar mais. Você tem que crer que a sua cura ele já deu. Você não tem que ficar mendigando para que Deus fizesse alguma coisa para você ainda. Ele diz, já está tudo feito. Lá na cruz, ele já morreu para nos salvar, perdoar todos os nossos pecados. Foi ali que ele intercedeu. Até na oração sacerdotal, São João 17, quando ele fez a oração sacerdotal, ele diz, eu não rogo só por este Senhor, meu Pai, mas por aqueles que hão de crer na sua palavra. Ele estava orando pelos judeus e orando por nós, que nós íamos ainda chegar em tempo. Ele já estava intercedendo por nós. Assim como ele intercedeu por Pedro, antes que Pedro errasse. A hora que Pedro errou, já tinha uma intercessão para ele, porque Jesus falou para ele, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Amém? Bom, isso combina com a Escritura. Só que a pessoa, elas têm dificuldade, aqui está escrito, porque há um só Deus, é um só Deus mesmo. Eles creem em 3. Por que eles estão discutindo? Um só mediador. O católico tem um monte de mediador e medianeiras. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É para mostrar que nesse tempo final, ele terminou a mediação. Por isso, no primeiro selo 24, na antiga tradução, ele já vai informar isso daí para nós. Irmão Branham informa que quando ele tomou o livro, ele estava saindo do trono. E ele não é mais mediador. É o que disse William Branham, no primeiro selo 24,
27. É bom a gente estudar isto. Agora, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o novo nome, porque se o nome vem até termos a revelação de um só Deus, termos a revelação de um só mediador, que antes da mensagem era o trinitarianismo que tinha tomado conta. Você sabe que a Santíssima Trindade, ela começou no início do século XX, por volta de 1900, ela começou, vamos falar assim, começou entre os pentecostais, o povo mais forte, e veio até o tempo do irmão Brana. E irmão Brana depois começou a mostrar de que era um só. Mas antes, eles criam em três. Mas o irmão Brana já veio trazendo esta revelação de um só Deus. Tudo tinha que ser restaurado. A fé num só Deus. A fé num só mediador entre Deus e os homens. Porque entre a Igreja Católica, o Papa é o mediador entre Deus e o homem. Tem que estar errado. É entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e nós. Ele é o mediador. Isso quer dizer o corpo do sacrifício. Jesus Cristo, o corpo físico que morreu, aquele corpo que verteu sangue, isto que é o sacrifício, porque Deus se sacrificou o seu Filho. O Filho de Deus é corpo de Deus. Deus é Espírito, mas o Filho é o corpo dele. O corpo é o Filho no qual ele estava dentro e o Filho dizia: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e meu Pai somos um. Amém. Muito bom, isso é coisas que vocês já conhecem. Mas agora vamos entrar no novo nome, porque já que terminou as eras, entrou a Santa Convocação, é o verdadeiro Espírito Santo sendo derramado sobre o povo, não mais aquele Espírito que eles diziam só porque falavam em línguas, curavam enfermos, expulsavam demônios. Eles diziam: nós estamos cheios do Espírito Santo, que eram os pentecostais. Eles estavam cheios de dons. E você pode ter os dons e não ter o Espírito Santo, certo? Você pode ter os dons, mas não ter o Espírito Santo. Mas quando você tem o Espírito Santo, você tem o doador dos dons. É Ele que está operando em você. Amém. Agora, para quem é o novo nome, ou o nome novo? É para o vencedor. A promessa de um nome novo, em Isaías 62, 2, escuta bem: e os gentios verão a tua justiça. Você vê que Deus já estava tratando, novo nome não é com judeu. O próprio versículo 62, verso 2 de Isaías, já começa a expressar assim: e os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Tudo estava no futuro. O meu povo saberá o meu nome. Estava no futuro, pois estava no Velho Testamento. O Novo estava no Novo Testamento, é que vinha Deus nascer em carne. Aí vinha o nome. O meu povo saberá o meu nome. E agora, neste final de tempo, os gentios, lá o povo eram os judeus que tinham que saber o nome. Vocês podem ver, como o nome foi rejeitado pelos judeus, o novo nome está sendo rejeitado pelos gentios. Quando eu falo gentios, olha para vocês verem. Quando fala em judeu, fala naquela raça que Jesus veio e pregou naqueles dias, aquela geração de judeus. Quando fala em gentios, aí nós pensamos nesse povão aí fora. Mas assim como Israel era uma nação, e aquela nação era a única nação que Deus tinha na terra, era Israel. Você podia ser da Babilônia, não tem nada a ver com Deus. Você podia ser dos gigantes, não tinha nada a ver com Deus.
Mas a nação de Deus era a nação israelita. Quando chega no Novo Testamento, a nação de Deus somos nós, os gentios. Nós somos a nação de Deus. Então, ele teria que fazer conhecido o seu nome aos seus, da sua nação agora, ou da nação gentílica. Ele tinha que fazer conhecido o seu novo nome. Ele não vai fazer conhecido o novo nome aos judeus. Ele tem que fazer conhecido aos gentios, certo? Os judeus lá atrás rejeitou o nome, os gentios aproveitaram. Agora, os gentios aqui rejeitam o nome e Deus vai ter que tratar com os judeus outra vez, dando oportunidade para eles, mas eles têm que reconhecer o Messias. Eles têm que reconhecer o Pai que eles mataram lá atrás, que os pais deles mataram lá atrás. Tem que reconhecer aquele Deus. Eles não terão que reconhecer claramente William Branham. Eles têm que receber o Messias. Moisés e Elias vai trazer para eles a mensagem do Messias. Agora, a mensagem dentro das eras para nós, de Apocalipse, que nós entendemos, essa mensagem foi revelada pelo sétimo anjo, um gentil. Certo? O sétimo anjo é um gentil. Então, deixa eu ler outra vez. Os gentios verão a tua justiça. Chamar-te-ão por um nome novo. Não é judeu que vai chamar, é gentil. Então, não são o povo de fora, é o povo de dentro da mensagem. Agora, quem não teve revelação do nome foi os judeus. Quem não tem revelação do novo nome, irmão, não é a Assembleia de Deus, não são os pentecostais. Não, Deus não está tratando com eles mais. Deus está tirando algum eleito dali. Mas Deus não está tratando com eles mais. Então Deus veio agora para os gentios. E para os gentios, Ele está tirando um povo para o seu nome. Dentre os gentios, não é dentre os judeus. Dentre os gentios, Ele está tirando um povo para o seu nome. E agora, dentre os gentios, é exatamente nessa última era que nós estamos vivendo, quando veio William Branham, é um nome gentil, e Deus tirando um povo para o seu nome gentil. A Bíblia não podia dizer para o seu novo nome gentil, porque senão já ficava revelado. Por isso trata-se do nome ainda, certo? Os gentios conheceriam o seu nome. 3:12 é 2:17 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. E muitas vezes a pessoa, tem gente que é muito natural, ela está esperando receber uma pedrinha branca aí. Talvez na pedrinha branca está escrito um nome, uma pedrinha branca. Apocalipse, gente, é um livro de mistérios. Ele tinha que ser revelado. Então você tem que ver que Apocalipse já quer dizer revelação, é tirando o véu. E quem ia tirar o véu de Apocalipse era nos dias da voz do sétimo anjo, que o véu de Apocalipse ia sair. Então quando diz uma pedra, é revelação. Pedra é revelação. Um novo nome escrito na revelação. Vocês estão entendendo? O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aquele que recebe o nome. Certo? Aqui já está dizendo claro, é um nome escrito. Uma pedra, um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. É aquele que recebe o nome. Você pode ver que já não é a pedra apenas. Pedra é revelação. Mas o nome escrito naquela revelação. E aqui no final do versículo diz, e também ninguém conhece senão aquele que o recebe, que recebe o nome, que é o novo nome. 3:12 de Apocalipse. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
Olha, o que está precisando é de vencedores também nesse tempo, que tenha espírito de coluna. E tem gente que não serve para coluna. Para coluna, você sabe que sustenta um edifício, são as colunas. O edifício de Deus é sustentado por colunas, isto é, homens, mulheres, moços e moças, que crê que se tornam colunas. E poderíamos ver estas colunas, os pregadores deveriam ser estas colunas. O profeta, o apóstolo, o evangelista, o pastor, o mestre, o quíntuplo de Efésios 4:11 devia ser as colunas. Mas ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Agora, as pessoas sempre tropeçam nisso, porque o nome do meu Deus é Jesus Cristo. O nome da cidade do meu Deus, se você crê, Jerusalém, aí aqui ele diz, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém, que desce do céu. Você sabe que Apocalipse 19, verso 13 em diante, descendo do céu, Cristo e o seu povo, e ele com o nome escrito em sua coxa, o verbo de Deus. Agora, verbo não é nome, e a Bíblia diz que é um novo nome. Mas verbo também não é nome, palavra não é nome. Jesus era a palavra, era o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse era Jesus Cristo. Então ele chamava Jesus Cristo, este é o verbo. Apocalipse 19, também Jesus Cristo vem com uma escrita na sua coxa, o verbo de Deus. E é o novo nome. Então você tem que ver que a palavra de Deus encarnou no tempo de Jesus, e a palavra de Deus encarnou quando terminou as eras outra vez, encarnou no sétimo anjo. Deus encarnado, e os Estados Unidos não percebeu a atuação e a encarnação de Deus. Por isso diz, o nome do meu Deus está escrito. Se você quiser saber, em nós está escrito tudo. O nome do meu Deus, Senhor Jesus Cristo. O nome da cidade do meu Deus, se você quiser pôr Jerusalém, você põe. Se você quiser pôr Tucson, você põe. Que é o novo nome gentil de Jerusalém. Foi o irmão Brana que pregou isso. Eu tenho já em CDs aí para vocês. O novo nome gentil, é o nome gentil de Jerusalém. O irmão Brana diz, eu posso chamar Tucson de Jerusalém. Ele estava mostrando para nós, era ali onde Deus manifestou, o anjo forte desceu do céu, se materializou, mas a coisa é tão simples que as pessoas tropeçam. E aí ele diz, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Quando desce do céu do meu Deus, você sabe que Apocalipse 19 ainda vai descer, mas para descer nós temos que subir. Essa Jerusalém do meu Deus tem que subir primeiro agora, ela tem que ser arrebatada, subir, e depois ela desce em Apocalipse 19 para reinar o milênio aqui. Amém? Enquanto esse povo incrédulo na mensagem, incrédulo no que disse Brana, estão pregando que eles estão no milênio. Milênio com morte, milênio com tristeza, milênio com choro. Enquanto William Branham diz, no milênio não haverá nada para morrer. No milênio não haverá pecadores. Tem pecador para todo lado aí. No milênio não haverá pecadores. Os corpos são mudados. Já é mudado num abrir e fechar de olhos. Nós seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Depois nós vamos descer naquele corpo glorificado para poder viver o milênio aqui. Um corpo que come, bebe. E não é um corpo mortal.
é corpo glorificado. Esse mortal, diz São Paulo, tem que revestir da imortalidade. Isto que é corruptível tem que se revestir da incorruptibilidade. É o que nós estamos aguardando. É só isso se revestir, aí a igreja sobe, para depois descer em Apocalipse 19, depois da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon. Final de tribulação é batalha do Armagedon. Aí acaba com o pecado, é fogo que vai queimar o pecado. Não, ainda não é fogo que cai do céu, não, hein? Fogo que cai do céu é depois do milênio. Isso é o fogo natural, é o fogo que os homens prepararam aqui mesmo, bomba atômica. E você está num carro, está em cima do fogo. Você está dentro de casa, tem fogo por cima e tem o gás lá dentro, fogo por baixo, por todo lado. Tem fogo por todo lado. Então Deus vai tirar o seu povo e depois na grande tribulação, final da tribulação, vem a batalha do Armagedon e isso pega fogo em tudo isso daqui para poder ter um milênio numa terra nova. Não é novo céu, nova terra. Por isso que as pessoas confundem. Eu falo também, numa terra nova, é milênio, mas não é novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra é depois do milênio ainda. Certo? O milênio é um espaço de tempo, 1000 anos de paz. Que os governos não deram conta, Deus vai vir, é Ele quem vai reinar. Não vai ter ninguém mais com Ele. Não vai ter deputado, não vai ter senador. Não, Ele é rei. É só Ele quem vai reinar. Por isso que dá o problema que dá, é um monte de cabeça. Tem que ser um só. E é Cristo que vai descer e reinar aqui nesta terra o milênio, 1000 anos de paz. E quando Ele descer para reinar este milênio, ali Ele será filho de Davi. Nesse tempo Ele está com um novo nome. Está descendo com um novo nome. Em Apocalipse 19. Agora, preste atenção. Ele diz, e também o meu novo nome. É o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Por isso que nós temos o nome do meu Deus, nós já temos no batismo. Fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. Nós cremos. O povo da mensagem não vê isso. Que Tucson é o nome novo de Jerusalém. Eles não conseguem ver. Estão com a mensagem na mão, tem os parágrafos. Já pregamos, mas eles não conseguem ver. Não é para eles, é para meu povo. O meu povo saberá o meu nome. E o meu povo saberá o novo nome também. Certo? Se é o povo, agora é o povo gentil. E esse povo gentil tendo a mensagem. Aí Deus tem um pouco que Ele tira, que é a sua noiva, a esposa, e ela sabe o novo nome. Os demais da mensagem não sabem o novo nome, como os judeus não souberam o novo nome. Só Pedro e os demais que souberam. Certo? Mas aqueles outros judeus matavam e não queriam o nome de Jesus. Hoje o próprio povo da mensagem diz que novo nome Brana é do diabo. A mesma coisa que eles diziam do nome de Jesus lá atrás, dizem Beuzebu. Agora, você não vai preocupar com o que a assembleiano pentecostal diz que Brana é do diabo. Não, o pior é gente da própria mensagem. São aqueles que foram gerados pela mensagem de William Branham, não tem revelação do novo nome, como os judeus não tiveram revelação do nome. Amém. Deixa eu seguir aqui, porque senão eu não termino. Meu tempo já está esgotado. Jeová Jireh, 99. Ele tem que nascer sobre o carneiro. Está falando de Jesus. Porque ele era um carneiro, Jesus. E o carneiro era em abril. Eles falaram que é em dezembro, mas não, Jesus nasceu em abril, onde todos os carneiros nascem, em abril. Exatamente. Ele nasceu sobre o carneiro. Isto é o que ele era. Ele era o carneiro de Deus. Foi ele ali em cima que tomou o lugar de Isaac. Amém. Vocês não veem isto? Aí Jeová Jireh, parágrafo 100. Aí ele prossegue para falar do carneiro gentil. Ô povo da mensagem, por que não consegue ver? Até aqui é o carneiro que veio no tempo, Jesus para os judeus. E agora Jeová Jireh 100. Ali está
mostrando claramente a noiva da semente real não será chamada de ela, igreja, sacrifício denominacional de cabra, porque eles ficam sempre, é a igreja deles, é a igreja. Não, não é a igreja mais, filho. Essa daqui é chamada de ele, é Brana, não é chamado mais de ela, tá vendo? Igreja, sacrifício denominacional de cabra, não, mas por ele, a palavra manifestada do Cordeiro, pois ele é a palavra e o Cordeiro, não chamado, ele disse, não chamada pelo nome dela. Isso daqui deveria chacoalhar eles. O povo não é chamado pelo nome dela, isto é, igreja, feminino, denominacional, mas chamada pelo nome dele. Escuta, ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome, levaria o seu nome. Oh, que coisa! Por que temes isto então? Um gentio levaria seu nome. Isso daqui a gente deveria entender também, como ele está falando presente, passado, futuro, né? Um gentio levaria, não é levará não, já não era para o futuro, mas um gentio levaria o seu nome, um gentio, o carneiro. Brana nasceu, é o carneiro também, 6 de abril de 1909, o carneiro, nasceu em abril, não o nome dela, a igreja da mensagem, não ela, mas ele, Brana, aleluia. Agora esse Brana foi eu que pus, viu? Que é ele, não é o nome dela, e já não está falando mais do judeu, está falando agora do gentio. Já não está falando mais de Jesus, está falando do novo nome. Não do nome, mas do novo nome. Bom, a estatura de um varão perfeito, 288, o 7 é o número de Deus, significando uma obra completa. E o 13 é o número perfeito de Deus. 7 e 3. Então aqui temos 3 e 7. 3 vezes o 7, matematicamente, espiritualmente. Se você ver 3 vezes 7, aonde que você vai achar 3 vezes 7? Irmão Brana não relatou aqui. Se você ver William, Marion, Brana, 3 vezes 7. Aqui temos também o nome 3 vezes 7. Isto quer dizer, na linguagem do profeta, perfeito. Está aqui, ó, o número com uma obra completa, porque é o número de Deus, é 7. E você sabe que Deus trabalhou com o número 5 durante todas as eras. 7 eras foi número 5, porque era graça. Mas quando ele desce com um novo nome, ele é 7. Ele é perfeição. Amém? Amém. Quem é esse Melquisedeque? Vai repetir isso daqui que é muito bom. 159. Olha o mundo hoje. Olha a condição sodomita. Olha os terremotos em diversos lugares e as coisas que estão sucedendo. Olha a igreja e a confusão babilônica em que está. Olha o mensageiro que para ela, Ora Roberts, já partiu. E Billy Graham. Graham, a primeira vez que tivemos um mensageiro em todas as igrejas, que seu nome alguma vez termina em H-A-M, como Abraão, em inglês. São 7 letras. Graham são 6 letras. Onde está ele? Para o mundo. Graham é um mensageiro para o mundo, para as denominações. Um homem de Deus, um anjo de Deus, para as denominações. 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, mas 7 é o número de Deus. Encerrando. É o único lugar que eu acho para encerrar é aqui. Encerrar, se é no 7, vamos encerrar
Aqui, a carta ao irmão Liveio, parágrafo 28. Irmão Brana diz, nós podíamos, se você puder, eu creio. No parágrafo 26, irmão Brana fala para o irmão Liveio, ó, eu não posso falar isso, mas você pode. O irmão Brana não podia falar sobre o 7, o nome dele. Ele punha Abraão, mas ele não podia falar. Aí ele mandou essa fitinha para o irmão Liveio, e nós temos ela em livro agora. Eu estive pronto para falar a você, se referindo a Grã, sendo 6 letras, o qual significa o homem, ou o mundo. Bran é 7, o qual é perfeito, perfeição. 7, o número de Deus. É perfeito, perfeição. Isto é o nome novo, o novo nome. 7 é o número de Deus. Bran, B-R-A-N-H-A-M. Isso daqui é o irmão Brana falando, que ele não podia falar isso. Pediu para o irmão Liveio falar, mas nunca falaram isso. Então nós estamos aqui para falar. 6 é o mundo. Bran é 7, o qual é perfeito, perfeição. A mensagem nunca veio para o grupo de Billy Graham. Esta veio para o grupo eleito, o grupo que é eleito. Os que são amados de Deus, o meu povo saberá o meu nome. Eu creio, irmãos, dentro dessas escrituras e destas mensagens, deveria as pessoas da própria mensagem converter e ver que tinha a época do nome, terminou, começou o novo nome, porque o Cordeiro saiu da intercessão, ele encarnou outra vez. Não havia mais intercessão naquele espaço de tempo, 400 anos, de Malaquias a João Batista. Aquele foi um terrível espaço de tempo, porque Deus já estava para chegar com o cordeiro humano, e eles estavam atrás do cordeiro animal, e Deus já estava preparando para o cordeiro humano, avisando que viria o Senhor no seu templo. E as pessoas pensam que o Senhor dentro de uma igreja, era o Senhor numa carne, num templo, numa carne, num corpo. Capítulo 3 de Malaquias, então virá o Senhor a seu templo. E eles nunca perceberam. E nesse dia veio o Senhor no seu novo templo. Deus no novo corpo. Por isso ele tem um novo nome. O meu povo saberá o meu nome. Os judeus não souberam, nós soubemos. O povo de Deus tem que saber o novo nome. O povo da mensagem não sabe, mas vocês sabem qual é o novo nome. Não só nós que estamos aqui, um grupo pequeno, mas nós temos aí centenas de milhares de pessoas que estão nos ouvindo através da internet e que elas creem da mesma forma. Elas têm ouvido e crido. Elas não são como aqueles judeus. Elas são como os judeus que creram. Esta de hoje não é como esses gentios que não creram, mas como os gentios que creram. Esta daqui que é a igreja de Deus, chamada por Ele. Ele não tem o nome dela, o nome é dele. Por isso, sem saber, você diz, eu sou um Brana. Você tem o nome de quem? Dela? Não, dele. Está aqui escrito na mensagem. É o profeta pregando para nós. Obrigado, Senhor. Com esta luz, as pessoas não dão conta, a gente faz o que pode, Senhor. Tem a luz, mostra a luz, acende a luz. Há um homem aqui que pode acender a luz. Acende a luz do novo nome. Mostra na Bíblia, mostra na mensagem, mostra os parágrafos, dá a revelação clara que o seu profeta deixou. Isso é só para o eleito, Pai. O eleito conhece o seu novo nome.
Como eleito conheceu o nome, agora conhece também o seu novo nome. E eu estou agradecido porque nesse tempo final, de 1972 para cá, eu conheci o nome que eu não conhecia, Senhor Jesus Cristo, no meu batismo, e conheci o novo nome que eu nunca conheci também, que foi revelado nos trovões, dentro dos 7 selos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu descanso na palavra, ela é o meu escudo. Sem Jesus eu não sou nada, e Jesus pra mim é tudo. É um oásis no deserto, uma sombra no calor. E de mim está bem perto, no descanso e no labor. É Jesus que vai comigo e me dá sustentação. E na hora do perigo sempre vejo a sua mão. É um amigo incomparável, muito mais do que um amigo. É Jesus que é muito amado, sempre vem estar comigo. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar. Um amigo tão sincero nunca mais eu vou encontrar. Quando eu estou chorando, quando tudo é tão ruim, Ele está me vigiando, Ele cuida bem de mim. Quando eu estou cansado, não me deixa vacilar. Se estou desanimado, Jesus vem me animar. Quando eu estou doente, Jesus vem pra me curar. Ele é mais do que um parente, nele posso confiar. Quando eu estou dormindo, Jesus vem me vigiar. Quando eu estou chorando, Ele vem me consolar. Se estou me alegrando, vem comigo se alegrar. Um amigo como este nunca mais eu vou encontrar. Quando eu me desespero, Jesus vem me acalmar. Um amigo tão sincero nunca mais eu vou encontrar. Quando eu estou